Aí da gravação, aceitem. Então vamos lá. Boa noite oficialmente. Todas sejam bem-vindas. Nossa sessão, né? Nossa reunião de apresentação. É um prazer. Eu sou a Luciana Ferreira Conte, Luciana Luz. É meu nome de guerra. De dia, Luciana Ferreira Conte, de noite, nas apometrias, Luciana Luz. É um prazer receber todas vocês. É a realização de um sonho, esse curso. E estou muito feliz e nervosa, mas muito feliz. Carol, diga um pouquinho quem tu és, se apresente. Meu nome é Carolina Amarante de Almeida, mas eu falo que eu sou Amaral, porque eu juntei o meu sobrenome primeiro e segundo, porque tinha muita guerra entre as minhas famílias, entre eu tinha que ser Marante ou Almeida. Então, sistemicamente, eu uni o Marante e Almeida para Amaral, peguei o Mar de Marante e Al de Almeida, e assim se tornou paz dentro de mim. Então, meu nome é artístico, eu sou terapeuta, treinadora, tenho um espaço de treinamento e desenvolvimento humano, onde a gente tem o objetivo de trazer a reumanização, consciência, terapia, enfim. E estou aqui para somar nos nossos atendimentos, nas nossas constelações, o conhecimento da apometria. Que legal, Carol. Então você também tem nome de guerra. Exatamente. Silvia, seja bem-vinda, querida. Daqui a pouco você abre para você se apresentar. Rose? Então, a Silvia está numa reunião que ela não podia contar, e aí ela falou assim, que ela ia pôr o fone e ia ouvindo. As duas ao mesmo tempo? Mas ela disse que ela não ia poder se pronunciar, que ela ia ouvir para ela não perder o conteúdo. Não tem problema nenhum, não tem problema. Tá tudo certo. Meu nome é Rosmeire da Silva. As pessoas me conhecem por Rosi Silva, por conta dos meus trabalhos artesanais, que eu posto na internet, no Face. Tenho 54 anos, sou mãe de 3 filhos, neta de 4 netinhos, vó de 4 netinhos, né? 2 vivos e 2 que não estão mais entre nós. E na luta para me tornar uma pessoa que realize a apometria. Você é o seu segundo curso de apometria, né? Carol já tinha feito algum? É o segundo. Não tenho curso, não. Não tem. A da Rose e da Silvia eu sei que é o segundo. Legal, Rose, seja bem-vinda. A Rose foi a primeira pessoa que falou: você tem que dar um curso disso aqui que você faz. Se você for dar o curso, eu vou ser a primeira. Depois a Silvia falou, depois a Carol. Eu falei, meu Deus, nunca pensei em dar curso de apometria, imagina. Eu pensava em dar curso de várias coisas, mas a apometria não era um deles, porque eu pensava, pô, não tenho tanta experiência assim, faço há 2 anos, é pouco tempo. Mas aí a Neuza virou para mim e falou assim, você tem que dar esse curso. Bárbara, querida, se apresente para nós. Oi, sou Bárbara, meu nome é Bárbara Célia Barros Amaral, em razão da minha não identificação, meu primeiro nome era Célia Bárbara, troquei a ordem, isso numerologicamente para mim foi muito substancial, né, sobre todos os aspectos, e veio nesse caminho de busca de autoconhecimento, em vários cursos, ao menos de apometria, né? Eu sempre tive essa curiosidade em fazer, até porque não só para me cuidar, mas também para talvez daqui a algum tempo tentar exercer a profissão como terapeuta, psicóloga. Você vai conseguir, sim. Uma função de neuropsicologia também, que a Luciana sabe aí a minha bagagem, porém, entretanto, sem exercê-la nenhuma. O copo está cheio, está transbordando. Em algum momento eu irei recolher todo esse líquido, de alguma forma, ele está ali congelado, né? Não está congelado, está paradinho, mas...
Tá paradinho ali, tá em forma de gelo, depois ele Ele vai transbordar. exatamente, ele volta a ficar líquido, né? Por enquanto ele está guardadinho lá no momento certo, ele é utilizável. Vai sim. Nada é desperdiçado. Todo conhecimento que você tem, no momento certo, você vai transbordar. Ela tem formação em psicologia, neuropsicologia, e ainda não está exercendo a profissão, mas vai desbloquear. Né? Uma hora vai. Amores, que legal. Então, vamos lá. Eu mudei o nome do curso, que era Apometria Terapêutica, com base sistêmica, né? Mas já tem um tempinho que eu tô sentindo muito forte. Toda vez que eu abro campo, assim, para trabalhar com apometria, me vem muito forte de trabalhar com apometria multidimensional, com nome multidimensional. Os mentores estão sempre falando nas nossas sessões. Tudo bem, Carol? A Carol tá ali com vontade de rir. Os mentores estão sempre falando que a apometria é multidimensional. E assim, isso vinha essa frase na minha cabeça, como um bloco de informação, mas não explicava exatamente o porquê desse termo, né? Eu sei o que significa o termo multidimensional, mas eu não entendi exatamente o porquê. Quando eu assisti a EQM da Drica, que eu postei o vídeo para vocês lá no grupão da apometria, eu vou postar lá na plataforma também, para vocês assistirem, que ainda não pôde ter esse prazer de assistir. Gente, aquilo mudou tudo, assim, para mim. Fez um boom na minha cabeça. Para quem não sempre assistiu, se chegaram a assistir, quem assistiu? A Bárbara assistiu? Você assistiu, Rose? Não? Carol também não? Ela teve uma EQM, que é, é uma experiência de quase morte, e ela ficou desacordada por 3 minutos. E naqueles 3 minutos foi como se fosse 24 horas. Ela foi levada para a consciência dela se projetou para uma outra dimensão, onde ela teve uma aula com vários blocos de informações explicando da natureza da realidade. E ali, gente, foi incrível, assim, ela desenhou no quadro tudo que foi passado para ela, e aquilo fez muito sentido com o que os mentores estavam falando para mim, que era a natureza da apometria, essa questão da multidimensionalidade. E vocês a gente vai ter uma aula explicando só sobre isso, por que a apometria é multidimensional, porque as curas acontecem nos nossos fractais de alma. Depois nós vamos aprender, né? As subpersonalidades, que são as nossas personalidades dessa vida. Você nem precisa anotar, tá, Bárbara? Tudo isso vai estar escrito lá na apostila. Nem precisa, pode, tranquilo. Tudo vai estar lá para vocês. Eu só quero que vocês absorvam um pouquinho disso, né? Nós vamos trabalhar com duas questões aqui. As nossas subpersonalidades, que são os nossos eus dessa vida. Sempre falo isso lá na novela das apometrias. O meu eu criança em várias idades, o meu eu adolescente em várias fases, o meu eu adulto em várias fases. As nossas fractais de alma dessa existência. Fractais, na verdade, da personalidade. E os fractais de alma, que são de vidas passadas. E esses fractais de alma de vidas passadas são multidimensionais, porque não existe uma linha do tempo linear, como a gente pensa que é. Quando a gente traça a nossa timeline lá do Facebook, né? Então, aparece lá o ano de 2024, aí vai voltando, 2023, 2022, todos os acontecimentos principais da sua linha do tempo lá dentro do Facebook. Né? Todo mundo já viu, né? E a realidade que a gente vive, ela não é assim linear, né? Ela acontece em espiral. E eu vou mostrar para vocês um desenho que eu fiz daqui a pouco, para vocês entenderem que a realidade ela é espiralada. A linha do tempo ela é circular, em espiral, igual o Chokurei, só que o Chokurei a gente vê de cima, mas ele faz um funil embaixo. Se você olhar de lado, ele forma um funil. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu projetar a minha tela.
Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Tá. Aí, para rolar, eu tenho que sair daqui e ir lá, né? Isso que dá um bug na cabeça da gente. Então, vamos lá, eu não vou ver, só se eu entrar no meu celular. Aí eu vou ver. Ah, não, aí vai dar microfonia, depois eu vejo isso. Então, eu fiz um desenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz ele bem assim, bem artesanal mesmo, porque vocês estão vendo aí, né, o bonequinho, né? Nossa, tá tão grande, deixa eu diminuir esse... Isso. Aí... É que ele é o último. Dá para ver de boa, Lu. Dá para ver de boa? Dá sim. Aí, agora melhorou. Né? Então, é um esqueminha encarnatório, só para a gente compreender que a realidade, ela é, a nossa linha do tempo, ela é assim, circular. Lá no aplicativo que eu fiz isso, no Canvas, esse círculo, essa espiral, ela ficava se movimentando, como se fosse um GIF, sabe? E é mais ou menos assim. Só que quando a gente vê, para a gente entender as camadas, a gente olhando assim, fica mais fácil do que assim, ia ficar muito confuso, né? Então, aqui esse esqueminha é da nossa encarnação, né? Uma coisa que eu queria muito que ficasse clara, que a gente entendesse, né? Que a alma e o espírito não estão dentro do corpo, como muitas pessoas acreditam. E quando a gente começa a praticar a apometria, isso fica muito claro para a gente. A alma e o espírito não estão dentro do corpo. Na verdade, é o corpo que está dentro da alma e do espírito. Pensa como se fosse camadas da cebola mesmo, né? Então, mais próximo do corpo físico está a aura ou o campo eletromagnético. Aqui dentro desse... Tem pessoas que falam, tem médiums de clarividência, nós vamos estudar as mediunidades também. Os médios de clarividência, eles dizem que a nossa aura, ela pode chegar em até 8 metros para todas as direções. Novamente, o conceito de multidimensional, para todas as direções, até 8 metros. Mas não é todo mundo que consegue ter essa aura de 8 metros. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, as pessoas que estão, vamos dizer assim, inconscientes, elas sofrem a interferência da aura das outras pessoas. Elas não têm uma aura, nós vamos aprender no curso como que a gente fortalece a nossa aura, para que o meu campo eletromagnético, como terapeuta, seja mais forte do que o campo eletromagnético da maioria das pessoas. Isso é muito importante. Deixa eu... Não posso desligar o WhatsApp, mas deixa eu tentar tirar o som dele aqui. Peraí. Nem sei onde tira o som para ele não ficar fazendo cri-cri, mas tudo bem, depois eu vou aprender. Pra gente não sai o som, não. Não sai, né? Não. Vai ser muito importante a gente, como apômetras, aprender a fortalecer a nossa aura. A aura, ela é a nossa proteção. Proteção do quê? Do campo da aura das outras pessoas. Eu tendo uma aura forte, as outras pessoas não vão interferir comigo, não vão interferir na minha energia. Existem várias formas da gente fazer isso, e um exercício que eu queria passar para vocês começarem já essa semana, já para ir nos preparando como apômetras, eu já até passei para algumas pessoas quando eu faço apometria, eu passo, eu não sei se as pessoas conseguem entender a importância de você ter uma aura forte, que é todos os dias ao acordar, antes mesmo de você já começar a ligar a sua mente nas coisas do dia que você tem para fazer, você pôs o pé no chão para fora da cama, você já fecha o olho, imagina como se fosse uma luz amarela, um sol. Nós vamos trabalhar muito com a cromoterapia dentro da apometria. A gente vai ter um módulo só sobre cromoterapia, baseada nos estudos do professor Osni Ramos, que ele tem um livro maravilhoso sobre a importância da cromoterapia. E aí você vai imaginar, e o primeiro capítulo, nossa primeira aula de apometria vai ser sobre o mentalismo,
vocês vão entender que a apometria é mental. Por isso que eu coloquei como ícone do nosso curso aquele homenzinho que sai um raio da testa dele. Vocês vão entender o quanto a apometria é mental, é a nossa mente que cria tudo. E então, quando você acordar, você vai imaginar que um sol, pode imaginar o sol tá entrando pelo alto da sua cabeça e iluminando todo o seu corpo. Isso já vai fazer uma puta limpeza no seu campo eletromagnético. Nos pensamentos, formas de pensamento, nas energias, dependendo dos lugares que a gente vai de noite, quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né? E aí nós vamos para lugares, pode até ser lugares assim com uma energia um pouquinho mais baixa. Ah, você aceitou aí. Com a energia um pouquinho mais baixa, que às vezes acontece, né? Porque é frequência, né? Nós vamos também estudar um pouquinho sobre para onde nós vamos quando a gente dorme, e a vigília e o sono. E às vezes a gente pode trazer alguma imagem mental, alguma energia desses lugares para o nosso dia a dia, e isso atrapalha um pouco no nosso trabalho como apômetra. Seja bem-vinda, Leda, querida, tudo bem? O bebê dormiu? Ai, dormiu. Ai, menino do céu. Geralmente ele dorme antes das 7h30, né? Mas hoje não. Hoje... Só porque você tinha um compromisso. Ontem era 6:50, ele já estava dormindo. Olha só. Eu falei, ai, que bom, maravilha. Hoje... Mas nós estamos no início, a gente só se apresentou, tá? Nós estamos bem no comecinho. Eu estou falando para elas da importância de nós fortalecermos a nossa aura, nós como apômetras. Então, você olhando aqui nesse esqueminha que eu fiz, o que é a aura? É esse campo ao redor do nosso corpo físico, tá? Bem aqui, bem pertinho da gente. Quando um clarividente, um vidente olha para nós, ele vai ver as cores que tem ao nosso redor. Isso é a nossa aura. Ela, por causa dos raios do sol eletromagnéticos, ela muda de cor. Então, normalmente, as pessoas que estão inconscientes no mundo, vagando, né, correndo atrás somente de trabalho, dinheiro, as suas questões materiais, pessoas que não buscam o autoconhecimento, elas vibram numa cor, a aura delas é geralmente vermelha, alaranjada. Avermelhada, alaranjada, amarronzada. São as pessoas que estão ali só se preocupando com o quê? Com o básico, com o sustento. Pessoas que trabalham a sua espiritualidade, elas têm uma aura que vai mais para o lado do violeta, do rosa, do lilás. Isso significa o quê? Que eu tenho pensamentos mais elevados. Não quer dizer que a gente é santo nem nada, isso é tudo bobagem. Bullshit. O importante aqui é que a maior parte do meu dia, do meu tempo, eu tenha pensamentos elevados, mas a gente vai ter os momentos que a gente vai ter raiva das pessoas, que a gente, normal, seres humanos, tá? A apômetra não é anjo, a apômetra enfrenta as mesmas dificuldades que todo mundo, né? Então, eu falo palavrão, eu fico nervosa, fico irritada, a tecnologia me mata de raiva, é normal, todo mundo. Fortalecer a sua aura, que é o seu campo. Agora, então, eu ensinei aqui, Leda, da importância de você, ao acordar, eu sei que quando a gente tem criança pequena, é outra coisa, eu super entendo. Às vezes a gente acorda e eles já estão em cima da gente na nossa cama, né? Eles que nos acordam. Mas o dia que você conseguir, ao acordar, colocar o pé no chão, porque o pé no chão para aterrar, você imaginar o sol entrando no alto da sua cabeça e todo o seu corpo ficando dourado, clareando. Isso já vai ajudar na sua energia. Nós vamos entender que, gente, tudo é frequência, tudo é vibração. Inclusive a gente. Não existe matéria de verdade. Tudo é frequência, tudo é vibração. E aí, aos poucos, com esses cuidados, a gente vai conseguindo expandir a nossa aura. Tem várias coisas que fortalecem a nossa aura, por exemplo, a alimentação. Quanto mais natural for a sua alimentação, quanto mais conectada com o sol, por exemplo, as verduras, tudo aquilo que é plantado e fica exposto ao sol, fortalece a nossa aura, entendeu? Então, por exemplo, as raízes, mandioca, inhame, estão debaixo da terra,
mas as folhas recebem diretamente o sol. Então, a energia vital do sol passa pelo caule e faz com que a batata, a mandioca, a batata doce, essas raízes recebam gengibre, aquela amarelinha, a cúrcuma, açafrão, né, o cúrcuma. Então, a sua alimentação, quanto mais natural ela for, menos cozida. Então, por exemplo, ao invés de você optar por uma comida de panela de pressão, optar por uma comida feita no vapor, que vai porque quando a comida está muito cozida e desmanchada, ela perde um pouco da energia vital, tá? Então, quanto mais natural for a alimentação, mais cru, mais frutas, mais a gente tem energia vital. Outra coisa que ajuda bastante na nossa aura, fortalecer a nossa aura, é a água solarizada. É a água que você coloca dentro de um vidro. Aí você vai, depois nós vamos estudar cromoterapia, você vai estudar, por exemplo, o vidro é laranja, a garrafa laranja. É muito legal para quem está se sentindo muito triste, desvitalizada, com depressão. Aí você vai pôr a água filtrada nessa garrafa e pôr no sol por 2 horas. Essa água vai receber essa imantação do sol, depois você põe na geladeira e bebe. A verde, a garrafa verde, a cromoterapia na cor verde é para cura do corpo físico mesmo. Quem tem insônia, a garrafa azul clara. Então, a cromoterapia ela vai funcionar até mesmo para os alimentos e para a água que a gente bebe. Isso é muito importante. Vocês vão ver muita diferença na vida de vocês quando vocês conseguirem criar o hábito da água solarizada. Isso também ajuda a ampliar a nossa aura se fortalecer. O que mais tem dentro da minha aura? Aí agora é o suprassumo da história da aura. Nossos pensamentos. Tudo que você pensa, tudo que nós pensamos cria um equivalente aonde? Nesse campo eletromagnético. É por isso que a gente fala que é multidimensional. Não pense você que o que você pensa fica só dentro da sua mente, porque a mente ela não está dentro do corpo. A mente está fora. Aqui, esse campo eletromagnético, nós também podemos chamar de mente. Depois eu vou até escrever aqui. Mente, é a nossa mente também. Tudo que você pensa está ali, está registrado. Só que vamos supor assim, eu fiquei irritada com a minha vizinha. Aí hoje eu tive vontade de esganar ela. Significa que eu criei uma forma disso uma vez que eu pensei? Não. Porque não é só pensar. Quando você pensa, você cria. Automaticamente cria uma forma, mas se você pensou uma vez ou duas, aquilo se dissolve. Não fica imantado no seu campo. Mas se eu penso todos os dias em esganar minha vizinha, e junto com o pensamento, eu sinto raiva, ou seja, eu ativo o meu chakra, principalmente os 3 inferiores, então eu coloco sentimento naquilo, aí eu crio uma forma, sim, dentro do meu campo eletromagnético, e essa forma, ela passa a ter uma vida própria, uma consciência própria, e ela precisa viver, para viver, ela tem que se alimentar da minha energia. Isso, gente, é a premissa da apometria. Todo mundo que você vai atender vai ter formas pensamento, esse é o nome, formas pensamento. Eu coloquei aqui, né? Coloquei aqui embaixo, formas pensamento. Isso é a premissa, tá? Formas pensamento. Isso acontece muito quando a gente tem um parceiro no casamento. Todo mundo aí já viveu junto, já foi casada, sabe que não é fácil relacionamento a 2. Então, eu sinto todo dia raiva do fulano. Todo dia eu quero matar ele. Todo dia eu tenho pensamentos muito negativos sobre aquela pessoa. E junto vem aquele sentimento, aquela emoção, vem aquele ressentimento, a mágoa, porque ele me traiu, ou porque ele fez isso comigo, fez aquilo, porque ele mentiu. Então você vai criando aquele quantum de energia, e nós vamos aprender sobre o quantum de energia dentro do módulo da física quântica. A gente cria um quantum, uma quantidade de energia que cria uma forma pensamento, e tem formas pensamento, gente, que vocês não têm noção. Verdadeiramente um demônio. Aquilo nos toma. Para o Jung, eu vou trazer muito aqui, o Jung, ele fala que são os complexos, né? O Freud trazia como complexos. No cristianismo, nas igrejas evangélicas, chama-se de demônio.
entendeu? Então, esses seres nos possuem mesmo, eles tomam forma, e eles tomam essa energia tão forte, e eles criam um negócio enorme, é uma coisa absurda. E isso vai, que a gente chama de auto-obsessão. Lá na frente eu vou trazer esse conceito bem direitinho, o que é auto-obsessão. E todo mundo, muitas pessoas, a maioria, nós apômetras, todos nós, nos obsidiamos. Nós somos muito cruéis conosco mesmas. A maioria de nós carrega um chicotinho que fica ali, meia culpa, meia máxima culpa, né? Em latim, meu latim é péssimo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós vamos tratar, principalmente, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui, quando a gente entrar na parte prática, serão as nossas formas de pensamento, são a nossa auto-obsessão, o quanto nos culpamos, o quanto somos cruel conosco mesmas, o quanto nos agredimos com uma conversa mental diária, muito ruim, muito prejudicial, que é ficar fazendo conversas mentais e nos machucando. Isso é uma coisa que a gente vai acabar. Nós vamos fazer um tratado, um acordo, uma promessa entre nós, apômetras dessa turma, de não nos tratarmos mais dessa forma. Porque é uma forma que a gente não trataria nem uma pessoa de rua, muitos de nós nem mesmo conseguiria tratar mal, nem que fosse um bandido, né? A gente consegue até ter misericórdia pelos bandidos, mas a gente não tem misericórdia por nós mesmas. A autoobsessão é um dos maiores motivos que as pessoas vêm para a apometria. Elas estão tão perturbadas e elas culpam os outros pela sua perturbação. Eu acho que fulano fez macumba para mim. A novela das apometrias que eu gravei, a última daquela moça, aquilo é uma auto-obsessão, porque ela cismou que o rapaz tinha feito macumba para ela. E ela achava que ela estava sendo obsidiada, mas ela estava se obsidiando, se obrigando a ficar naquela relação, não desapegando daquele rapaz. E com isso ela criava até doença no corpo físico. A gente cria até doença no corpo físico por causa da auto-obsessão. Isso para vocês entenderem a importância dessa primeira camada do nosso corpo, que é essa camada da aura, que é o nosso campo eletromagnético. É a consciência pessoal. Depois eu vou fazer uma relação. Vocês vão conseguir identificar nas várias áreas da espiritualidade os nomes. Então, no espiritismo chama aura. Na parte quântica, espiritualidade quântica fala campo eletromagnético. Na sistêmica, nas constelações, fala a consciente pessoal, né? Na psicanálise também, o consciente pessoal. Então, é esse aqui, essa primeira camada. Então, inclusive, Leda, por que eu comecei esse assunto? Para a gente compreender que a alma e o espírito não estão dentro do nosso corpo. É o corpo que está dentro da alma e do espírito, tá? Então, o corpo está aqui, a alma está ao nosso redor e o espírito está num campo muito maior. E tudo isso acontece, tá vendo esse circular aqui, lilás? Tudo isso acontece assim, em forma espiralada. São várias espirais ao nosso redor, uma dentro da outra. Não é bem uma casca de cebola igual a cebola, é um pouco dinâmico. E essas energias, elas ficam espiralando, se movimentando ao nosso redor. Por exemplo, a aura, quando a gente está numa energia de raiva, de desespero, de escassez, quando nós estamos sentindo escassez, esse espiral da aura se torna vermelho. Então, ele fica espiralando em vermelho. E ele fica bem fininho, bem contraído. A nossa aura fica pequena quando nós nos sentimos incapazes. Quando a gente se sente pequena, impotente, quando a gente não entende que nós somos parte de Deus, a nossa aura, ela se torna pequenininha. E aí, o que acontece? Você sofre com a influência da aura das outras pessoas. O campo da outra pessoa é mais forte que o seu, engole o seu campo. Aí você fica, nossa, eu não posso sair de casa, pegar metrô,
que eu volto para casa exausta, exaurida, parece que o sanguessuga me sugou. É isso, é a aura fina, é um campo fraco. É aquele campo daquela pessoa que está se auto-obsidiando. Então, ela sofre com a influência de tudo ao redor. O que, que é essa sensação que a gente tem quando a gente se sente mal perto de outras pessoas? É esse campo aqui entre a aura e a alma, né? Que é o inconsciente coletivo. Ou seja, as energias, as auras das outras pessoas que influencia na minha, engole a minha e eu sucumbo. Você vai ser um apômetra, você é uma terapeuta, a sua energia tem que ser de iluminação. Aonde você vai? Sabe aquele versículo bíblico que diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés será meu? É isso. Vocês vão me ver falar muito de Bíblia aqui, porque a minha formação é cristã, evangélica. Então, eu faço muita comparação do que eu aprendi a minha vida inteira, que eu fui muito mais tempo cristã, evangélica, do que eu sou espiritualista. Porque hoje eu não tenho uma religião. Eu acredito que toda espiritualidade existe, tudo existe. Tudo aquilo que a mente cria uma forma no campo eletromagnético. Por isso que tudo existe. Vampiro existe no campo eletromagnético porque uma mente criou um vampiro. Que mais? Zumbi existe? Existe. Porque uma mente um dia criou um zumbi. E aí outras mentes viram o zumbi e aí subiu para o inconsciente coletivo. É como se fosse a nuvem do Google. Você tira uma foto, tira um print e sobe para o seu Google Fotos. Vai para a nuvem. E aí você acessa de qualquer dispositivo que você loga o seu Gmail, você acessa as suas fotos, os seus prints. É a mesma coisa. Nós acessamos o inconsciente coletivo e a gente traz para a nossa vida. É por isso que às vezes vem as coleguinhas fazer apometria porque estão sendo obsidiadas, porque assistiram um filme, aquela novela das apometrias que eu falei para vocês, porque viu uma forma e aquilo perturbou. Aquilo existe. No campo eletromagnético, aquilo existe. Tem vida energética, não vida material, mas tem vida energética. Aí nós que temos sensibilidade, mediunidade, e mesmo quem não tem mediunidade tem sensibilidade, você vai lá e capta aquilo. E aí você se sente mal, você começa a ter pesadelo com aquele ser. Mas isso não existe. Não existe aqui, na matéria 3D, mas lá existe. E está aqui, está no nosso inconsciente. Vocês vão entender por que eu dei esse nome de apometria multidimensional. É tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Nós somos seres multidimensionais. A gente existe em várias camadas. Aqui eu estou falando só de 3 camadas. Depois vocês vão entender que entre essas 3 camadas que estão aqui, coloridas, existem várias outras. E que nossas personalidades. Pode falar, Rose. Aproveita e toma uma água aí, Lu. É verdade. Ontem eu estava conversando com uma paciente, né? E ela estava muito inquieta, balançando as 2 pernas com uma velocidade gigante que ela até se balançava junto. E aí ela falava para mim assim, ele está falando para eu me ferir. Ele está falando que ninguém gosta de mim aqui, que ninguém da minha família gosta de mim, que vão me abandonar aqui, e que ele vai me fazer mal, e que ele vai me levar para o inferno. Então, se ele vai me levar para o inferno, então eu me mato e acabo logo com isso, já que eu vou para o inferno se eu me matar mesmo. E eu via o sofrimento gigante dela, e aí as pessoas não compreendem, né? Aí o pessoal falava assim, nossa, essa tá doida mesmo. E a única coisa que eu consegui falar com ela, porque eu via que ela nem estava me escutando, é falar para ela que ele não iria sair da mente dela e se materializar na frente dela para fazer nenhum tipo de coisa com ela, que ela não precisava ter medo disso. Aí ela balançava menos a perna, mas daqui a pouco ela começava a falar de novo. Ele está falando aqui na minha cabeça, ele está falando aqui na minha cabeça.
Aí eu fiquei pensando, falei, oh meu Deus, aí a gente vê isso e acaba querendo ajudar de alguma forma, né? Mas eu me senti impotente diante da situação. Aí a enfermeira viu eu conversando com ela, foi lá e medicou. O que medique tira ela por instantes. É impressionante, é instantes. Ela falou, nossa, mas eu acabei de medicar. Eu falei, então, porque não é isso, não é só medicar. Tem outras coisas lá envolvidas que precisa de uma atitude efetiva. Mas aí, como que você vai explicar isso para as outras pessoas, né? Então vamos fazer um pequeno estudo de caso aqui, já que você trouxe esse exemplo bem legal. Então, trazendo para a apometria. Ela tem o que no espiritismo é chamado de mediunidade. Para nós aqui, nós vamos trazer uma outra nomenclatura. A gente vai trazer uma nomenclatura um pouco mais cientifista, para a gente sair um pouco dos dogmas da religião. A nossa apometria é multidimensional, então nós vamos sair um pouquinho dessa coisa de como ela foi criada. Para a gente, todo ser humano tem uma pineal, uma glândula pineal. É a glândula pineal que faz a gente captar tudo ao nosso redor. Por isso que eles falam, fulano é médium, é mediunidade. Tem algumas pessoas que elas vêm com a glândula mais aberta, a mediunidade mais aberta. Tudo depende dos acordos espirituais que a pessoa fez antes de vir. Depois nós vamos estudar isso também, os acordos espirituais. O que você acordou antes de vir? No caso dessa moça, muito provavelmente, ela deve ter acordado de vir com essa mediunidade para trabalhar para o todo, para a humanidade, para servir a humanidade. Só que quando a gente encarna, quando a gente passa pelo portal do nascimento, as coisas saem do controle, saem do script que a gente tinha formado. Porque um dos nossos acordos espirituais é que a gente tem que esquecer, né, o que a gente acordou. A maioria de nós esquecemos. Aí depois que vem o despertar da consciência, a gente se recorda o que eu me recordei, quais foram os acordos que eu fiz. Só que nisso ela foi cair num hospital psiquiátrico, tratamento, a família não buscou ajuda, porque geralmente tem famílias que já, vamos para o espiritismo, porque lá tem jeito, ou vamos para a igreja, né? Mas tem famílias que já mandam logo para a psiquiatria, não tem nenhuma abertura, não dá chance para aquela pessoa. E aí, essa é a jornada dela. Você se sentiu um pouco impotente, mas nessa hora você precisa sustentar que ela está vivendo a jornada dela. E se na jornada dela estiver que ela não vai suportar e ela vai precisar voltar para lá, para depois voltar para cá novamente, será isso. A gente precisa ressignificar a questão também da morte, do suicídio. Sair também um pouco do pensamento religioso e vir para um pensamento multidimensional para nós entendermos o que é a vida e a morte. Pode falar, Leda. Aqui está escrito Joca, eu fico perdida. É o nome do meu cachorro. Nesse caso, seria o quê? Seria uma esquizofrenia. Eu cresci ouvindo que a maioria dos casos de esquizofrenia são casos exatamente isso que você falou, que são pessoas que conseguem ver outras entidades e não conseguem lidar com isso por falta de conhecimento, por falta de estudo, por causa de uma cultura diferente. Existem alguns casos que não se enquadram nisso ou é no geral? No geral, esquizofrenia, eu falo com uma entidade, eu ouço uma voz, eu estou captando as consciências que estão no campo eletromagnético, entendeu? Só que eu não sei como lidar com aquilo, porque eu vim para uma família que não tem espiritualidade, nem todas as famílias têm espiritualidade. Então, essa é parte da minha jornada, me descobrir, fala, Rose. Inclusive, Lu, ela estava falando que até os 15 anos ela tinha, a família dela era católica. Então, o pai, a mãe, todo mundo ia para o catolicismo. Quando ela completou 14, 15 anos, o pai virou evangélico.
Aí ela disse que deu um nó tão grande na cabeça dela, e ela falou, e aí ela falou assim, eles só falavam no inimigo. Falavam menos de Deus do que... E aí isso fez uma bagunça tão grande na minha cabeça, e ela falou, eu consigo perceber que foi depois disso que a minha cabeça bagunçou desse jeito. E aí ela falou, são várias internações, são várias cicatrizes no braço de se cortar, porque a voz manda ela se ferir. E inclusive, para você ter uma base, estava tão forte a energia com ela, e eu tentando conversar com ela e tal, e falar para ela que era mediunidade o que ela tinha, e que os evangélicos vão para o lado da religião evangélica, Demonologia, né? A parte de demônios. com dificuldade, por dificuldade de lidar com a morte e tal. E aí, depois de passar assim, uns 35 minutos conversando com ela, eu percebi que eu estava sofrendo um ataque espiritual, porque a minha nuca doía tanto que enquanto eu não saí de perto dela, ou seja, me expulsou de lá, né? Que doía assim, era uma dor assim nítida. E as pessoas lá falaram, o que foi? Vai ver a pressão, porque eu sou hipertensa, né? Eu falei, gente, não é a pressão. Como que você sabe? Eu falei, não é. Aí eu senti aquela dor no pescoço, fui na farmácia buscar as medicações que a enfermeira pediu para estar medicando ela. Mas foi nítido que eu estava sofrendo um ataque por estar lá falando com ela, trazendo esclarecimento, essas coisas. Falei, nossa senhora, estava feia a coisa ontem. Eu vou te dizer que não foi um ataque. Sabe o que que é? O campo dela, essa aura, essa parte vermelha aqui, é tão denso, vibra numa energia. Depois nós vamos entender essa coisa da energia, o que que significa quando a gente fala que é uma energia elevada e o que é uma energia densa. Ela vibra numa energia tão densa que não combina com a sua energia, não dá match. E aí, se você fica muito tempo perto daquela pessoa, você sente a sua baixar, porque a dela deve ser mais forte que a sua. Entendeu? A aura dela deve ser mais forte. Por quê? Porque ela fica 24 horas por dia conectada com essas vozes. E elas ficam sugando ela. Então, ela fica... Isso cresce. E você não fica 24 horas por dia conectada com a espiritualidade. Nem eu fico. Eu fico boa parte do meu dia. Boa parte mesmo. Mas tem alguns momentos do dia que eu desconecto. Por exemplo, eu vou assistir uma série. É que geralmente eu escolho série que tem a ver com energia. Mas assim, você não fica, você está lá no seu trabalho. Então, aí o campo dela pode ter sobrepujado o seu campo. Aí você sentiu uma baixa energética que ela se manifesta aqui, nessa região do... É a primeira coisa que o médium, que o captador, não vamos falar médium, médium é na religião, vamos sair um pouco da religião. Aqui nós vamos falar captador psíquico. Vocês vão aprender a captar as energias do campo da outra pessoa. Vocês vão aprender primeiro a captar as energias do seu próprio campo, a sentir. E vocês vão aprender a fazer isso com outra pessoa. E depois vocês vão, que esse é o captador. Às vezes, quando vocês já fizeram a apometria lá com a gente, né? Então, geralmente, a Neuza faz esse trabalho de captadora, porque ela tem bastante sensibilidade. E eu faço de tratar. Eu faço a parte do tratamento, que a gente fala, que pode ser chamado de operador, facilitador, e o outro é o captador. São os dois personagens ali da apometria em dupla. Então, a primeira coisa que você, como captadora, vai sentir é algo aqui, o peso. Se o campo da outra pessoa for pesado, você vai sentir justamente nessa região do pescoço, que é onde tem uma baixa da energia. Então, o que que é? Para a medicina, para a psiquiatria, eles chamam de esquizofrenia, como a Leda falou. É bipolaridade. Transtorno borderline, transtorno narcisista. Né? Então, eles têm um nome.
Vocês vão aprender a relacionar. Quando o seu cliente vier e falar assim, porque o médico falou que eu tenho transtorno borderline, você vai saber identificar. É uma autoobsessão. O borderline, a palavra border, significa viver na borda da vida, nos limites, e de repente explode, né? A pessoa parece ter um vulcão dentro de si. E aí ela se descontrola, sai totalmente das estribeiras e faz coisas absurdas. Para si mesma, geralmente é para si mesma, e às vezes é para o outro. Aí você vai entender que aquilo é uma auto-obsessão, você já vai relacionar. É porque o médico falou que eu tenho transtorno de bipolaridade. Pode saber que ali tem uma simbiose com um obsessor, que geralmente vem do ventre, é um irmão, é um aborto. Aí você vai conseguir relacionar. Então, com o tempo, vocês vão perceber essas diferenças, essas similaridades, não é nem diferença, ao contrário, vocês vão perceber as similaridades. E tudo isso acontece aqui, no campo eletromagnético, na aura. Nossos chakras estão ali, os centros de energia estão ali, os nossos sentimentos, pensamentos e emoções são expressos ali. Ali tem acesso para os nossos órgãos, então é onde eles colocam chips, implantes, dispositivos eletrônicos de roubo de energia. Tudo isso acontece na aura. Porém, a apometria, como a constelação, são terapias da alma. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui, nós vamos trabalhar nesse campo aqui, para que haja uma mudança nesse campo aqui, ao redor da pessoa. Por quê? Se está tudo uma bagunça aqui ao redor, a gente precisa ver para onde essa alma está olhando, o que a alma requer. Então, quando você entra no campo de uma pessoa, você vai olhar justamente para onde a alma está olhando. A apometria é transpessoal, não é sobre o personagem. Quem está sofrendo a obsessão é o personagem, é a personalidade, é aquela pessoa que está ali encarnada. Mas a causa desse sofrimento não está na personalidade, está na alma. Nós vamos olhar o que a alma requer. Luciana, Oi, fala, Bárbara. como você não quis interromper, mas me surgiu aqui, frente ao que a Rose falou, diga-me uma coisa, acabou de me surgir uma questão, e os casos onde a pessoa ela passa a fazer uso de entorpecentes, né, tem a ver com essas obsessões, né? E frente a isso, ela desencadeia um quadro, vamos dizer, como você falou aí, para a medicina é esquizofrenia, borderline, transtorno de personalidade, psicóticos, né? Tem a ver com isso o uso de entorpecentes, tem muito a ver com isso, por exemplo, uma pessoa que nunca usou, de repente uma pessoa, vamos dizer, certinha, nunca usou isso ou aquilo, quaisquer tipo de droga, ou seja ela lícita ou não, ela passa, de repente vamos dizer, eu vou usar um linguajar aqui, ela destrambelha, ela vai para o mundo dos entorpecentes, ela começa a usar uma maconha, daqui a pouco ela começa a usar o álcool excessivo, daqui a pouco ela começa a usar outros tipos de drogas mais potentes. Tem muito a ver, porque sempre me falaram, quer dizer, eu sempre tive essa percepção, mas também dentro dessa percepção uma dúvida, se isso realmente tratava-se de uma personalidade obsessora. Sim. Esse Primeira coisa que a gente tem que pensar, a personalidade encarnada está sofrendo é porque essa alma está em sofrimento. Por isso que eu falei, quando você for para um atendimento, primeira coisa que você vai olhar, o que essa alma quer, o que a alma está falando, expressando, que sofrimento é esse que levou a pessoa para isso. Para onde a alma olha. Exatamente, para onde a alma olha. Que sofrimento é esse? E é com ela que a gente vai se conectar. O captador, que vai ver o que está acontecendo, ele vai se conectar com essa alma. Epa, sem bateria. Ele vai se conectar com essa alma. É a alma, quando vocês todas já fizeram apometria lá, né? Então, quando eu conecto a Neuza com os mentores, guias e amparadores, o que é isso? É a alma.
esses mentores, guias e amparadores estão a serviço de quem? Daquela alma. Deixa eu só conectar aqui rapidinho. Bárbara, lá onde eu trabalho é um hospital psiquiátrico. Lá também tem dependentes químicos. E uma das coisas que a gente percebe é que eles, a maioria não foi criada pelo pai. Então, a gente também olha para essa alma que viveu sem pai. Daí vem o sofrimento. Daí vem o sofrimento, e aí a busca para não olhar para isso, para não sentir dor, vai para o vício. Sim, exatamente. É aquela alma em sofrimento, e aí a personalidade encarnada tentando não sentir aquela dor, por exemplo, da ausência do pai, por exemplo, do abandono, da rejeição da mãe, por exemplo, da rejeição de um relacionamento, como a Bárbara falou, não, era tudo certinho, ia tudo ok na vida da pessoa, de repente aconteceu algum gatilho que desencadeou esse sofrimento. Então, a pessoa tentando não sentir essa dor, ela vai se anestesiar, ela vai, entendeu? Até mesmo se cortar, o caso que a Rose falou da outra moça, o que é se cortar? É tentando sentir alguma coisa, porque ela ficou tanto tempo se desconectando do sentir, para não sentir a dor do sofrimento, que ela prefere sentir a dor do corte do que sentir aquela dor psíquica. Tudo isso são dores psíquicas. A alma é o psiquismo, é a mesma coisa. Alma na religião. Para nós aqui, se nós vamos falar de uma nomenclatura mais multidimensional, a gente pode falar psiquismo. Alma, psiquismo, é a mesma coisa. O psiquismo da pessoa está em dor, o psiquismo da pessoa está em sofrimento. Então, a causa dessa dor, a causa do comportamento. Então, vocês vão aprender a separar. A pessoa vai trazer para você o comportamento. O que está acontecendo comigo? Eu tento ter um relacionamento, mas nunca dá certo. É um comportamento. Eu não paro em nenhum emprego. Eu estou doente do corpo físico. A pessoa tem sempre, tudo está ali, tem um comportamento que está causando um transtorno para a personalidade encarnada. Tem um transtorno. Então, eu vou olhar para quem? Para o sofrimento psíquico que está por trás, para a alma. E a alma vai conectar você com a dor. A primeira coisa, quando o operador faz assim, que eu faço assim, conectando a Neuza com a espiritualidade, guias, mentores e amparadores da fulana em 1, 2, 3, a primeira coisa que vem no mental da Neuza, ela vai falar. Já é a conexão da alma, trazendo uma imagem, ou então trazendo uma cor, ou então trazendo um sentimento no corpo, entendeu? Ali aí você se conecta com aquilo e você vai, e aquilo vai te mostrando o que está por trás, entendeu? Só que aqui nós vamos trabalhar um pouco mais profundo até do que essa apometria que eu faço com a Neuza, que é a apometria express, que é uma apometria muito rápida, porque a gente só tem 30 minutos. Aqui nós vamos aprender a fazer uma apometria completa, né? Não ficar só na parte, porque senão ali, naqueles 30 minutos, fica meio que no raso, né? A gente não consegue se aprofundar por causa do tempo. Aqui não, vocês vão aprender uma coisa bem mais profunda. Quem tiver dúvida aí pode falar, tá? Quem tiver remeteu alguma coisa, porque, para além da gente estar aprendendo a tratar outras pessoas, eu quero que vocês pensem em vocês. Aqui nesse primeiro mês de outubro, vocês estão se tratando. Vocês estão sendo tratadas. Fala, Bárbara. Eu estava no hora do almoço, surgiu uma colega bem na mesa, está tudo bem, ela recebeu um WhatsApp de uma amiga dela que descobriu um provável diagnóstico de CA de mama, né? E ela falando aquilo muito alto, e eu almoçando, começou a me dar um incômodo na nuca. Não é porque você está falando, não, mas eu falei na cabeça, eu falei, cara. Aí eu falei, fulana, tá me irritando esse assunto, mas eu vou te falar uma coisa. Falei assim, estou para ela. O que você pode fazer? Você está mais desesperada do que a sua amiga. Então, o que você pode fazer por ela nesse momento
é acolhê-la. Acolha, né? Diga para ela que isso é um processo que ela pode estar superando. Eu sei que é difícil, mas assim, eu não sei o que aconteceu, se eu captei alguma coisa, não sei, você estava falando, aí me remeteu a essa cena, essa lembrança. E ela, Bárbara, mas quem tá de fora é mais fácil. Falei, não, o que eu estou falando para você, é que eu acho que o seu desespero, não sei o que acontece, eu não quis dizer em outras palavras para ela que a energia que ela estava Não estava ajudando em nada, amiga. naquele processo, e mesmo que distante, a amiga estava sentindo aquela vibração negativa. Uhum. E aquilo estava me incomodando tanto que eu falei, então, chega para ela, então fala, não desta maneira, que é assim, na medicina germânica, quando você tem dois choques, o choque do diagnóstico, que eles dão de uma forma muito brusca, Sim. já cria um câncer, a própria doença, assim, falei, então, ela aí criou, falei para ela, e ela teve dois cânceres, um pelo o fato dela ter sabido que ela está com a doença, porque o laudo ainda não é definitivo. O outro pelo choque da forma com que o profissional médico lá deu para ela. Já criou um outro câncer nela. Então, são dois. Então, assim, você precisa se acalmar, se tranquilizar para que você possa passar uma energia positiva, porque você já está afirmando. Eu falei para ela, e o fato do seu pensamento já é energia. Falei, nós somos energia, inclusive, ela, então isso não está te ajudando. Tanto é que está me incomodando. E uma coisa que a gente vai aprender aqui, no módulo da física quântica, que não existe, chama-se o princípio da não localidade. Uhum. Nós vamos entender que não existe esse negócio de estar perto de estar longe. A energia, não existe limite para a energia. Tudo aquilo que você emana, a pessoa pode estar lá no Japão, vai chegar para ela, seja bom ou seja ruim. O que determina se as coisas boas ou ruins vão entrar em mim? A nossa aura. Por isso que eu insisto nos nossos cuidados com a nossa aura, porque é a aura que vai te proteger da inveja, da macumba, da feitiçaria, dos pensamentos negativos. Porque tudo isso, inveja, macumba e feitiçaria, são pensamentos, sentimentos, emoções ruins no campo eletromagnético de alguém que a pessoa está enviando para você. Entendeu? São formas, pensamentos negativas. Que a gente, por causa das religiões, a gente chama de macumba, de feitiçaria. Mas tudo isso são formas, pensamento. Você quer prejudicar uma pessoa? Cria uma forma, pensamento, por exemplo, naquele versículo bíblico que fala da proteção contra as setas que voam de dia, naqueles salmos. O que são as setas que voam de dia? São, no livro do professor Leadbeater, ele mostra que como os clarividentes veem as energias que estão no nosso campo eletromagnético e como eles desenham essas energias. E quando é uma energia negativa contra o outro, essa energia ela é em forma de seta. É isso que a Bíblia fala ali, que é a proteção da seta que voa de dia. É a inveja do outro. É o pensamento negativo do outro. Porque as pessoas algumas até querem o seu bem, mas você não pode estar melhor que elas. Se você está melhor que elas, ela já deseja a sua queda, deseja o seu mal. Então, o que nos protege desses pensamentos? A nossa aura. Porque a pessoa pode emanar essa energia negativa para mim, mas não vai entrar, vai bater e voltar. Você falando sobre isso, Bárbara, que você falou, eu queria trazer aqui um conceito que vai estar lá na apostila para vocês, que eu coloquei como sendo o capítulo 1 dessa apostila, né, que é o fundamento, para mim, Luciana, que eu quero estabelecer em todos os cursos da minha escola, do meu Instituto Luciana Luz de Terapias Integrativas. Esse é só o primeiro curso desse instituto, eu vou ter vários. Aqui é sonho, né? Então, esse é o fundamento, que é o amor. É o fundamento que deveria ser de todo o trabalho energético, espiritual, é o amor. Amor a quem? Amor à vida, porque
quando você escolhe servir ao todo com os seus dons e talentos, com a sua mediunidade, com a sua sensibilidade, você está escolhendo um movimento de mais vida. São movimentos que nos levam para frente, para cima, que eleva. Então, amor pela vida e amor por servir. Servir a nós mesmos, que é nos elevar, melhorar a nossa vida e a vida do outro. Esse deve ser o alicerce, foi a escolha. Todas nós que estamos aqui somos trabalhadoras da luz. Todas nós que estamos aqui somos mostradores de caminhos. Se você tem um chamado para terapeuta, ainda que você não seja, Lu, eu estou aqui só fazendo o curso como autoconhecimento. Apometria também é autoconhecimento. Eu cresci muito depois que comecei a estudar apometria. Eu entendi muita coisa sobre mim, vidas passadas, minhas personalidades, quem eu já fui, quem está comigo ainda, porque você sabe que você pode trazer as suas personalidades de vida passada para fazerem parte de quem você é agora. Eu tenho uma bruxa que trabalha comigo, eu tenho uma cigana que trabalha comigo, a preta velha, a senhorinha. Não são mentores quaisquer, são eu e outra vida, a mãe de santo que eu fui numa vida passada, entendeu? Lá no Rio de Janeiro. E ela teve a casa dela queimada. Vou contar essa história para vocês, que foi descoberta numa apometria. E vocês vão descobrir também quem vocês foram em vidas passadas. Vai vir umas para as outras, vai vir para vocês mesmas. E o que a gente faz na apometria? A partir do momento que eu tenho consciência dessas eus que eu fui, por exemplo, a bruxa que eu fui, ela não era boa. Ela fazia feitiçarias, ela era, vamos dizer assim, do lado negativo da força, né? Trazendo aqui um linguajar do Darth Vader do Star Trek, Guerra nas Estrelas. Ela era do lado negativo da força. Na apometria, essas personalidades que são do lado negativo, que a gente já foi, são recolhidas pela egrégora que nós vamos ancorar. Eu e a Neuza trabalhamos com uma egrégora chamada Portal da Redenção, que foi a egrégora que a nossa professora do curso que a gente fez, ela criou essa egrégora. Nós vamos criar a nossa própria egrégora. O Instituto Luciana Luz de Terapias Integrativas vai ter a sua própria egrégora, que nós vamos criar aqui nesse curso, nesse primeiro curso. O que é a egrégora? Todos os seres de luz que vão trabalhar. Nós vamos criar uma cidade astral e para a gente poder ancorar o nosso trabalho. Porque em apometria nós trabalhamos em desdobramento. O nosso corpo físico fica aqui, a gente determina um guardião para cuidar do nosso corpo físico. Essa parte da apometria vocês não veem lá, porque a gente faz antes, essa ancoragem a gente faz antes de começar o atendimento. Mas a partir de agora, se vocês forem para alguma sessão de terapia, de apometria comigo com a Neuza, ou comigo com a Vivi, eu vou trazer vocês para participarem da parte da ancoragem, que é a abertura do campo. Nós deixamos um guardião da esquerda com o nosso corpo físico cuidando, e vocês vão entender quem é o seu guardião da esquerda, ele vai se apresentar para você, ele já está com você, é só uma questão de tempo para ele se apresentar, se ele escolher falar o nome, mas você vai conseguir se conectar com ele, ele fica do seu lado, cuidando do seu corpo físico, e nós nos desdobramos, subimos para o mezanino desse portal da redenção, que é essa egrégora, e a apometria acontece lá. Por isso que a apometria é multidimensional. Ela acontece numa outra dimensão da realidade, na 4ª dimensão. Nós estamos na 3ª. Então, voltando aqui, né? Se vocês escolheram, de alguma forma, o trabalho como terapeuta, é porque vocês são trabalhadores da luz, vocês fizeram esse acordo espiritual. Vocês são mostradoras de caminho. Nós fizemos esse acordo. Então, esse é o fundamento do nosso trabalho aqui. Opa, vou descer aqui um pouquinho. E na próxima aula, com mais tempo, eu vou deixar, na verdade, acho que vou fazer uma aula, deixar gravada, para vocês assistirem, por que eu escolhi a apometria multidimensional, vou explicar o porquê dessa coisa de multidimensional, baseada no depoimento da Drica, daquele desenho que ela fez. Eu vou refazer o desenho, explicando aqui. Eu já tenho até uma mesa digital que eu vou poder fazer o desenho em tempo real, para vocês compreenderem o que é essa multidimensionalidade. Por que nós somos seres multidimensionais? Nosso corpo físico está ancorado, encarnado em 3ª dimensão, as nossas emoções
estão em quarta dimensão, que é o nosso corpo astral. Vocês vão entender isso. Então, essa quarta dimensão, que é onde a gente cria as formas pensamento, tudo que eu penso, eu crio uma forma. Aonde eu crio? Em 4D, em quatro dimensões. Nós estamos também manifestadas na quinta dimensão, que é a nossa consciência, ou seja, nós nos desdobramos em 7. Nós temos 7 camadas. O que é isso? É o homem setenário. Nós vamos ter um módulo só para estudar o que é o homem setenário. Quem já fez curso de apometria aqui, a Rose e a Silvia já devem ter estudado esse desdobramento em 7. Isso é multidimensional. Você está manifestada em 7 dimensões ao mesmo tempo. Só que nós só temos consciência de uma dimensão, que é essa dimensão material, física. Por quê? Porque os meus 5 sentidos só me permitem captar olfato, paladar, tato, audição e visão. A gente é limitado. O que é a pineal? Seria um sexto sentido. Seria a intuição. Eu conseguir enxergar em 4D, na quarta dimensão. Eu conseguir enxergar para além desses físicos. É onde vem a pergunta, precisa ser médium para operar a apometria? Não, porque todos nós já somos médicos. Tem a ver que a gente... corpos? Oi? Tem a ver com 7 corpos? 7 corpos, o homem setenário, são 7 corpos, exatamente. 7 corpos, é o corpo físico, o corpo duplo etérico, que é o corpo do ectoplasma, que ele está dentro do corpo físico, ele anima o corpo físico. Quando eu envio reiki para alguém, quando eu dou um passe magnético no centro espírita, é esse duplo etérico, que é o corpo vital que está dentro de mim, ele que emana essa energia, é ele que anima o corpo. Quando a pessoa morre, os obsessores sugam ali no umbigo, né, aquela coisa branca que é o material que chama ectoplasma, que forma esse segundo corpo, que é o duplo etérico. O nosso terceiro corpo é o corpo astral, que é o corpo do sentimento, das emoções. Ele é um anteparo emocional, ele é um corpo que fica muito doente quando nós estamos com as nossas emoções doentes, quando nós estamos nos obsidiando, e depois que esse corpo astral fica adoecido, o corpo físico fica adoecido. Vocês vão entender tudo isso. A gente tem o corpo búdico, o corpo átmico, só que nós vamos estudar na apometria mais o corpo físico, o duplo etérico e o astral. Nós vamos nos concentrar nessa tríplice. Por quê? Porque na apometria são eles 3 que a gente vai trabalhar mais. O corpo búdico, o corpo átmico, eles estão numa frequência vibratória tão elevada, eles estão para a quinta dimensão para cima, que a gente não consegue captar, nós não temos psiquismos fortes o suficiente para captar esses corpos. Então, nós vamos focar nesses 3 e nos nossos registros akáshicos. Alguém já ouviu falar nesse termo? Os registros akáshicos é essa nuvem que é o inconsciente coletivo, é para onde tudo que o ser humano cria vai, sobe para essa nuvem, os registros akáshicos. E ele registra, quando você está na apometria captando uma outra pessoa, essas imagens que você vê do campo da outra pessoa, estou sentindo uma dor no meu braço, é igual na constelação. Você entra no campo sistêmico, aí você já sente alguma coisa, vontade de chorar, você sente uma dor, uma coisa esquisita. O que é isso? São os registros akáshicos. É tudo o que aconteceu na vida daquela pessoa está registrado no campo, e o captador consegue acessar isso. Vocês vão entender muita coisa das constelações nesse curso de apometria, vocês vão entender muita coisa. Vão falar, nossa, é por isso que isso acontece? É muito legal. Assim, esse conceito de registro acástico, desculpa aí, Luciana, que me falaram que os registros acásticos seriam reencarnações que você já teve. Ele é a informação das reencarnações que você já teve. Ele é a informação, ele é o registro, como se fosse o livro da vida. Tudo que se passou com você
fica registrado nessa biblioteca, só que a gente fala livro, biblioteca, é só uma imagem mental. Porque, na verdade, ele é como uma nuvem do Google mesmo. Ele é mais parecido com uma nuvem do Google Fotos, com o seu Drive, sabe o Drive? Né? Então, a apostila que você vai baixar, ela vai ficar no seu Drive, nos registros do seu celular. Os registros acásticos são os registros, as informações da nuvem dessa encarnação, então, no caso da personalidade encarnada, e de vidas passadas. E quem determina o que o captador vai ver? É essa sua alma, esse seu ser, que a gente chama de mentor, mas na verdade é o ser que te acompanha. Ele vai saber se a sua cliente tem condições de saber tudo que se passou na vida passada, porque tem pessoas que não estão em condições de saber. Não é tudo que você, como captador, vai enxergar no campo que você vai falar para a pessoa. Né? Então, só um exemplo. Eu fiz um atendimento com uma colega minha, não foi a Neuza, e ela captou o rapaz, ele tinha um fractal de alma dele preso no outro planeta, que ficava recebendo, ele era um experimento, uma cobaia dos ETs. Ela viu isso, ela captou isso. E aí, ela falou na hora, ela falou, ela não pensou que talvez fosse uma informação que não era legal falar. Só que a espiritualidade desligou o rapaz, ele não escutou. Ele não se lembra dela ter dito isso. Por quê? Porque ele não estava preparado para ouvir isso. Porque isso não ia ajudar. Ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia diagnosticado, ele era medicado. Então, não ia ser bom para ele escutar que ele tinha um pedaço dele, uma parte dele, presa em um outro planeta, numa nave, sendo cobaia de estudos científicos de um ET. Entendeu? Então, vocês vão entender que precisa ter um filtro. Não é tudo que você vê no campo da pessoa que você vai falar. O mentor, que é essa alma, ela vai dizer se é para falar ou não, né? E às vezes a gente fala, deixa escapar, só que a pessoa está desligada. Já aconteceu com você de numa sessão, depois que você voltar, você não lembrar o que aconteceu? Você não lembra porque não é para lembrar. O trabalho foi feito, foi tratado, os fractais foram recolhidos, os obsessores foram recolhidos. Ah, mas eu não lembro. Tudo bem, é porque por algum motivo não era para você ter registrado isso. Entendeu? Então, depois, com o passar das aulas, tudo isso vai sendo falado de forma melhor para vocês, né? Vou trazer todos esses princípios. Vocês vão perceber que a nossa apometria vai ser bem diferente. Quem já fez curso vai perceber que é bem diferente. Nós vamos sair um pouco dessa coisa dos dogmas religiosos e nós vamos levar para um lado de uma apometria mais quântica. Por quê? Eu gostei muito dessa frase, que tem muito a ver com isso, né? Não buscamos apenas seguir caminhos já trilhados, mas sim criar trilhas próprias. Por que a gente não vai usar a egrégora do Portal da Redenção, do curso que eu fiz? Porque nós vamos criar nossa própria egrégora. Vocês vão criar a própria egrégora de vocês. Nós vamos criar nossas trilhas próprias. Cada projeto é uma oportunidade de reinventar. Aqui nós vamos estar reinventando a apometria. Nós vamos explorar novos horizontes que nunca foram explorados. Estamos em constante busca por novas perspectivas, constantemente desafiando os limites do que é possível. Da concepção à execução, nossa missão é transcender expectativas e transformar ideias aparentemente simples em soluções verdadeiramente extraordinárias. Essa frase vai permear muito o nosso curso. Eu quero trazer uma outra visão da apometria para vocês, saindo dos dogmas, saindo daquilo que é ensinado na maioria das apometrias. Por quê? Quer ver? Vocês vão entender por quê. A origem da apometria. Então, como que a apometria surgiu? Eu não vou ler o texto todo, vou só contar por cima para vocês. Então, o doutor José Lacerda de Azevedo, que foi ele não inventou a apometria, ele codificou, ele criou as leis apométricas que regem, são princípios que regem a apometria. Igual o Bert Hellinger criou os princípios que regem a
as constelações. Ele foi o codificador, ele não inventou as constelações, elas já existiam. A apometria já existia. O Dr. José Lacerda, ele só codificou, ele colocou regras, né? Ele criou um modus operandi. Mas, na verdade, um homem antes dele já tinha percebido o que era apometria, que era o Luiz Rodrigues. Esse Luiz Rodrigues, ele era mexicano, ele não era médico, ele nem era espiritualista. Só que o cara, ele tinha uma visão, eu acho que ele era médium, eu tenho para mim que ele tinha mediunidade, porque como que ele chegou nisso? Da onde ele tirou isso? E ele foi num congresso que o doutor José Lacerda estava, e ele demonstrou uma técnica que ele vinha empregando nos enfermos, que ele vinha empregando... Será que a Carol caiu? Ah, não, ela está aqui ainda. Apareceu uma mensagem aqui para mim. Ele demonstrou uma técnica que ele vinha empregando nos enfermos em geral para obter resultados satisfatórios. E ele demonstrou como isso funcionava, que era dando pulsos magnéticos para afastar os corpos, para poder tratar os corpos isoladamente. Mas eu fico pensando, como assim? Se ele não era espiritualista, se ele não era médico, da onde ele tirou isso? É muito louco. Isso não fica muito claro nos estudos antigos da apometria. Mas o doutor José Lacerda, ele viu isso, e aquilo fez sentido, porque além de médico, cirurgião ele também era médium e tratava as pessoas no centro espírita. Ele era médium espírita, né? E a esposa dele, como é que é o nome dela aqui, que sempre esqueço? A Yolanda, a esposa dele, Yolanda, era uma médium muito forte de cura. E ele começou a praticar junto com ela, tratando os enfermos no centro espírita. Foi assim que ele foi percebendo como a apometria funcionava. Ou seja, a apometria ela foi criada dentro do âmbito religioso. Ela foi codificada dentro do âmbito religioso. Então, até hoje, ela é ensinada, reproduzida, replicada dessa forma, trazendo muito forte a questão da religião. Aí eu ainda coloquei aqui, né? Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. O homem, em sua totalidade, é constituído de 7 corpos, que são os veículos da manifestação da consciência. A gente se manifesta em 7 dimensões. Cada corpo é formado da matéria específica daquele plano em que ela está manifestada, daquela dimensão. Essa técnica, denominada apometria, que significa para além da medida, a palavra apometria significa além da medida. Ou seja, além da medida de vida, além do corpo físico, né? Consiste em o facilitador ou operador da técnica ordenar o afastamento desses corpos para que cada um seja tratado nas suas peculiaridades. Aí eu dei o exemplo aqui, questões emocionais são tratadas diretamente no corpo astral, porque o corpo astral é o centro dos sentimentos e emoções do ser humano. Aí eu coloquei aqui que pela minha prática na apometria, eu percebo que o alcance da nossa ajuda, através da captação psíquica, né, do médium, não vai para além daqueles 3 primeiros corpos. Então, nós vamos trabalhar aqui o corpo mental inferior, que é a mente, chamado de concreto, e nós vamos tratar também o corpo físico e etérico e o corpo astral. São esses 3 primeiros corpos que a gente vai tratar aqui. O mental inferior é os nossos registros akáshicos, tá? Para isso, nós vamos usar bases herméticas. Eu vou explicar depois com calma o princípio, principalmente o princípio do mentalismo, para vocês entenderem que a apometria é mental, porque o mentalismo é o primeiro princípio universal, é o mentalismo, tudo é criado a partir da mente. Nós vamos falar quem criou esses 7 princípios, né, das bases herméticas, quem foi Hermes Trismegistus, tudo isso nós vamos trazer. Então, aqui eu coloquei, né? Por que eu escolhi essa imagem como sendo a imagem que eu quero ter como logotipo, né, do nosso curso, né? Porque o princípio do mentalismo, ele é a base para toda a criação, para compreendermos como tudo o que a gente intenciona, decreta e damos os pulsos magnéticos na apometria e na vida é criado em 4D. Vocês sabiam que você pode aplicar esses princípios na sua vida e criar as formas pensamentos que vão te ajudar a alcançar os seus sonhos?
Não é só na apometria, e eu vou ensinar vocês a fazerem isso na vida. E isso aqui que eu estou fazendo hoje, esse curso, foi criado na minha mente, há 4 anos atrás. A lei do mentalismo é a lei mais importante, porque o todo é mente, o todo é mental, tudo é mental. Tudo só existe porque alguém um dia mentalizou, idealizou. Essa garrafinha da Tupperware, um dia, um engenheiro de criação criou na mente dele, essa garrafinha, aí ele desenhou no papel e depois um design gráfico desenhou no computador, e alguém foi lá e fez a forma e deu essa forma para o plástico. A mesma coisa, por exemplo, esse mouse, alguém pensou, nossa, podia ter um dispositivo que se eu arrastar, vai me ajudar nisso, nisso, nisso. Então, tudo que a gente tem como objeto manifestado aqui na terceira dimensão foi imaginado, foi criado na mente de alguém. Por isso que eu falei para vocês, tudo existe. Os vampiros, as fadas, o unicórnio, sei lá, tudo que a mente humana cria, existe uma forma correspondente. Isso está dentro do mentalismo. A apometria é mental. Você vai mentalizar a cor verde, se a intenção é cura, vai intencionar a cura. Você vai pedir para quem está junto com você no tratamento, e vamos colocar nosso pensamento na cor verde, e é importante, verde escuro. O verde escuro é uma outra vibração. Se eu quero fazer limpeza, é o verde-limão esterilizante, que ele vai esterilizar, vai limpar. Se eu quero um verde mais clarinho, então você tem que imaginar a cor que você quer, não basta ser um verde qualquer, porque existem inúmeros tons de verde, né? 50 tons de cinza. É mais ou menos isso. Então, é importante que você mentalize a cor certa. Mentalizou, intencionou. Então, aqui eu coloquei, né? É importante que a gente intencione, coloque na mente, decrete com a boca e damos os pulsos. O pulso, eu estou dando energia. Eu estou criando movimento. Poderia ser palmas. A mesma coisa. Poderia ser palmas, mas fica esquisito. Já pensou a gente tratando alguém batendo palma toda hora? Ia ser esquisito, né? Então, o doutor Lacerda achou por bem usar estalos. Eu não sei se aquele homem antes do doutor Lacerda usava estalos, mas ele resolveu usar estalos. Por quê? Porque eu estou movimentando a energia. Então, eu estou intencionando aquilo que eu estou criando. Você pode fazer isso para tudo. Depois a gente nós vamos fazer esses exercícios de criarmos boas formas de pensamento no nosso campo. Formas de cura, de amor. Vocês vão ver como isso vai funcionar. E depois, lá na frente, eu vou explicar para vocês como funciona o mecanismo, o princípio do mentalismo, e como que a gente aplica isso na apometria e aplica isso na nossa vida. Ó aqui, ó, as formas de pensamento que eu falei para vocês. Opa. Formas de pensamento são a manifestação dos nossos pensamentos na matéria mais sutil, etérea, não é na matéria densa, aqui em 3D. Em 4D. Tudo o que pensamos cria uma forma correspondente no nosso campo eletromagnético. Então, são as formas de pensamento. Então, o que eu quero deixar para encerrar quero fortalecer aqui. Se vocês tiverem dúvida, levanta a mão aí. Quero deixar bem claro aqui da importância. Deixa eu parar a apresentação para vocês voltarem aqui. Quero deixar, tem um cabelo me cutucando aqui, a questão do fortalecimento da nossa aura. Então, a partir de hoje, você vai mudar um pouco os seus padrões mentais de pensamento. Nós vamos fazer um acordo que, nós vamos fazer um voto, um casamento aqui, isso aqui vai ser algo bom, de não nos tratarmos mal mais, de não termos mais pensamentos e sentimentos que nos machucam, que nos diminuem, que nos faz com que a gente se sinta incapaz, impotente, pequena. Isso, a Bárbara respirou fundo ali. Vamos respirar fundo para a gente ancorar isso. Fala aí na sua mente agora. A partir de hoje, eu não me diminuo mais.
A partir de hoje, eu me trato bem, eu me acolho, eu tenho bons pensamentos por mim mesma. Se eu me sentir culpada, eu vou permitir soltar a culpa, o arrependimento, a angústia, o medo. E assim eu vou fortalecer a minha aura. Respira fundo. Esse é um acordo de alma que a gente está fazendo aqui, umas com as outras. É uma promessa que você está fazendo para si mesma, de se tratar bem. Porque a partir de agora, você não pode ficar sofrendo com as setas que vão de dia. Porque você vai começar a trabalhar com o campo espiritual das pessoas. Então, você precisa se fortalecer. A melhor forma de eu me fortalecer é me amar, é me cuidar, é parar de negar partes de mim, partes do meu corpo que eu odeio. Ah, porque a minha barriga tá enorme. Aí você separa aquela barriga de você e cria como se aquela barriga fosse um demônio na sua vida, sabe? Imagina como que essa barriga se sente. Porque, sabe, o que ela pode fazer? Aí você odeia ela. O quê? O cabelo? O que você odeia em você, que você separa de você? Vamos parar de separar parte de nós e vamos nos tratar bem como um todo. Porque você está se manifestando aqui em 3D, nessa terra, dessa forma. Como seria amar a minha forma? E criar boas formas de pensamento de agora em diante. Faz sentido? Carol, você está aí? Tô sim. Leda, você está aí? Se vocês pudessem, eu vou parar aqui a gravação. Eu tô.